Filhos de Deus precisam ficar com medo da ira de Deus. Filhos de Deus precisam estar vigiando, precisam estar cuidando a sua vida para não cair na ira de Deus. Nós vamos falar nesse vídeo sobre um Deus irado ou um Deus feliz. Como Deus é, como Deus está. Sejam muito bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, assista os vídeos do canal, assista as playlists aqui do canal. Também deixa o seu like aí se você gostar do vídeo e também compartilhe esse vídeo com um amigo. Vamos então agora para o vídeo de hoje. Sejam todos então muito bem-vindos ao canal. Toda vez que nós ligamos aqui a câmera para gravar, nós temos a certeza que tem alguém aí do outro lado, que você está com seu coração aí sedento pela palavra de Deus. E temos a certeza também que o Evangelho está alcançando muitos corações nesses dias. Hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus, né? Sobre a ira de Deus, como Deus está. Nós ouvimos e vemos muitos pregadores hoje da ira de Deus. Muitos pregadores que pregam sobre a ira de Deus. Muitas pessoas chegam a dizer que algum caos, alguma coisa que está acontecendo no mundo é porque Deus está irado. É porque a ira de Deus está sobre o homem, sobre as pessoas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre a ira de Deus? Romanos 5, do 6 ao 11, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não, mas Deus não está irado com os ímpios? Mas Cristo morreu pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Quer dizer, pelas pessoas boas até a gente entende alguém morrer para salvar essa pessoa. Mas olha só o que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós porque nós somos amáveis, admiráveis. Ele não morreu por nós porque nós somos pessoas boas. Não, ele morreu por nós e Deus demonstrou o seu amor através de Cristo, quando ele morreu, quando ainda éramos pecadores. Logo mais agora, diz a continuação do texto, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então olha só o que diz aqui: ainda mais agora que fomos justificados. Agora justificados, seremos por ele salvos da ira. Olha só, irmãos, olha o que diz a palavra de Deus sobre a ira de Deus, sobre quem Deus é, como Deus olha para nós. É interessante que hoje nós vemos muitas mensagens sobre a ira de Deus, como se essas mensagens aplacassem o desejo das pessoas de pecar. É isso que passa na cabeça desses pregadores. Eles querem pregar sobre a ira de Deus para as pessoas não pecarem, para as pessoas pecarem menos. Vamos seguir o texto aqui, eu já vou falar sobre isso. Acompanhe até o final esse vídeo para você receber essa libertação na sua mente, essa salvação na sua mente hoje através do Evangelho da Graça de Deus. Então acompanhe até o final, tá? Não esqueça de se inscrever para você assistir os próximos vídeos. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, então nós não fomos reconciliados com Deus porque éramos amigos de Deus. Nós não fomos reconciliados com Deus porque nós amávamos a Deus. Não, nós somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Ele diz assim: muito mais, tendo sido reconciliados já, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nenhum filho de Deus pode ter medo da ira de Deus, porque não há ira de Deus sobre os seus filhos.
Pessoas ficam a todo momento perturbadas, né, achando que alguma coisa ruim que está acontecendo na vida dela é por causa da ira de Deus. Não, às vezes é o que a pessoa mesmo plantou, né? A pessoa não estudou para a prova, aí reclama que não saiu bem na prova, ela fica procurando algum erro, algum pecado. Poxa, Deus não me ajudou na minha prova. Não foi ela que não estudou. Mas a ira de Deus não está sobre os filhos de Deus. Não tenha medo, irmão. Se você é um filho de Deus, não tenha medo de ira de Deus. Porque quando nós éramos ainda inimigos, Deus nos amou, nos reconciliou. Quando ainda éramos pecadores, fomos justificados, fomos reconciliados pela morte do seu Filho, né? É o que diz aqui no texto que nós lemos. E agora o final diz: pela qual agora alcançamos a reconciliação. Você está reconciliado com Deus. A palavra de Deus diz que eu e Cristo, aquele que se uniu a Cristo, é um espírito com Ele. Ora, se a ira de Deus pode cair sobre os filhos de Deus, então a ira de Deus pode cair ainda sobre Jesus, porque os filhos de Deus são um espírito com Cristo. Irmãos, a ira de Deus, ela caiu em Jesus na cruz. A ira que era para vir sobre mim foi sobre Jesus na cruz do Calvário. A ira que era para vir sobre nós, que nós merecíamos, foi sobre Cristo na cruz do Calvário. Filho de Deus, hoje não precisa ter medo da ira de Deus. Mas eu vou ler mais aqui, ainda mais algumas passagens para você. Então, qual é o evangelho que nós temos que pregar? O evangelho da graça de Deus, não o evangelho da ira de Deus. Tá? Não é o evangelho da ira que deve ser pregado. O evangelho não é boa notícia? Se o que está sendo pregado não é uma boa notícia, não é o evangelho. Se o que está sendo pregado não é uma boa notícia para os ouvintes, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da graça. Se é um evangelho do medo, é um evangelho da ira, é um evangelho de temor, é um evangelho de castigo, esse não é o evangelho de Cristo. Filho de Deus, não houve outro evangelho a não ser o evangelho da graça de Deus. Filho de Deus, não houve outro evangelho. O evangelho da ira, nenhum outro. Filho de Deus, houve o evangelho da graça de Deus, do favor que eu não mereço. É o evangelho do amor de Deus, é o evangelho de Cristo. Como que Deus é, irmãos? Como que Deus é? Né? Falando sobre a ira e sobre um Deus de amor. Como Deus é? 1 Timóteo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, perdão. 1 Timóteo 1, 11, diz assim: essa sã doutrina, quer dizer, essa doutrina sadia, se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. Então, a verdadeira doutrina, a doutrina sadia, sã, que pode ser ministrada aos filhos de Deus, esse evangelho que me foi confiado, tá? Qual é? O evangelho do Deus bendito. Sabe o que é isso? O evangelho do Deus feliz. O bendito é feliz, né? O evangelho do Deus feliz, do Deus abençoador. Não é o evangelho do Deus irado. Não, tem pessoas que elas estão nos cultos, mas elas estão com medo de Deus. Ela tem medo de Deus, ela não tem obras para Deus por causa de reconhecer quem Deus é ou por causa da sua nova natureza. Não, ela tem obras para Deus porque ela tem medo de ir para o inferno. Ela tem obras para Deus porque ela tem medo de que a ira de Deus chegue sobre ela. Então, como que Deus é? Deus é feliz. Deus não está irado, não. Deus não está irado com você. Se Deus estivesse irado comigo, lá em Romanos, onde nós lemos, já ia estar escrito diferente, né? Ele diz: porque estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Tá? Não morreu por aqueles que amavam a Deus, morreu pelos ímpios. E Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, ímpios, pecadores. Aí quando nós ainda estávamos nessa situação, Ele nos justificou, Ele nos amou, e agora nós temos uma posição. Essa posição é de filho. Tendo a posição de filho, não há como Deus se irar com os filhos de Deus, com seus filhos. Não há ira de Deus sobre você, irmão. Os pregadores da ira, eles querem colocar medo nas pessoas, tá? O que vem de Deus, o que vem de Deus? Tá? As pessoas olham e dizem, poxa, o que está acontecendo na terra, no mundo, é porque Deus está irado com as pessoas. Né? O que vem de Deus é dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. O que tem de ruim nisso? Onde tem ira aqui, todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela vem de Deus. Tá? Então muitos dizem que Deus está trazendo castigo para o homem se arrepender. Deus está castigando a terra para o homem se arrepender. Aí tem pessoas que dizem assim, para a igreja acordar, para a igreja se arrepender. Irmão, eu falei aqui sobre arrependimento, no vídeo do outro canal, lá tem outro vídeo sobre arrependimento completo. Você vai ver se a igreja precisa se arrepender. Irmãos, muita gente está pregando sobre a ira de Deus para a igreja se arrepender. Para a igreja entrar em arrependimento, que Deus está castigando a terra, para a igreja acordar. Irmão, esse não é o evangelho. Não é o evangelho. Qualquer pregador que vem com uma mensagem que o centro da mensagem não é Cristo, sua obra perfeita e amorosa, não é o evangelho de Cristo. Ele pode falar da ira, pode falar para você se arrepender, não é o evangelho de Cristo. Tá? Quando eu falo se arrepender, eu falo do arrependimento bíblico, não desse arrependimento que muitas vezes é pregado, né, que é um arrependimento aí, que é um arrependimento emocional, é um arrependimento que não é bíblico, e não é desse arrependimento que eu estou falando. Então quando os pregadores estão assim, falando da ira, falando, né, sobre isso, que tudo que está acontecendo é porque Deus está irado com os homens e Deus está irado com a igreja, isso não é verdade. E eu já falei para você aqui no vídeo por quê. Se você não entendeu, assista e leia de novo os textos que eu falei agora. Olha só o que diz. Então, será que Deus precisa castigar a terra para a terra se arrepender? Será que Deus precisa castigar a igreja para a igreja se arrepender? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Romanos 2,4. Pega a sua Bíblia aí, abra aí para você ler também. Ou desprezas tu as riquezas da bondade, da sua bondade e tolerância. Riqueza em quê? Em ira, em raiva, em ódio. Não, bondade e tolerância. Tá? Às vezes é o homem, é o pregador que está cheio de ira. É o pregador que está intolerante com as pessoas. Tá? Mas Deus diz que é rico em bondade e tolerância. Ele diz, ou desprezas, quer dizer, você vai desprezar que Deus é bondade, Deus, da sua bondade e tolerância de Deus, e longanimidade. Olha só, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. O que me conduz ao arrependimento? É Deus me castigar? O que conduz a igreja ao arrependimento, o mundo ao arrependimento, as pessoas ao arrependimento? É castigo de Deus? É Deus trazer o coronavírus, como muitos falam? E aí citam um versículo da Antiga Aliança, se o meu povo se chama pelo meu nome. Isso não é para nós, gente. Esse versículo não é para nós. Leia o texto para você ver que não é para você. Leia o texto. Então, nós vemos o quê? Que a bondade conduz ao arrependimento, não o castigo. É a bondade de Deus que conduz as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Não é pregação sobre arrependimento, não é pregação sobre ira, não. É a bondade de Deus. Então, se eu prego sobre Cristo, sobre a bondade de Deus, nós estamos sim pregando e Deus está conduzindo essas pessoas ao
arrependimento genuíno, bíblico, né? O retorno. Né? Então, esse é o Evangelho de Cristo. É a bondade que me conduz ao arrependimento, gente. Você acha que Deus anda aí quebrando perna das pessoas, provocando acidente nas famílias, para que as pessoas se arrependam, colocando coronavírus, para que as pessoas se arrependam? Pessoas dizem, eu fui para o hospital, fiquei em coma, não sei quantos meses, para eu entender que Deus estava me chamando, que Deus estava falando para mim, olha, ou você prega o meu evangelho, ou você morre. Você acha que Deus faz isso, gente? Você acha que Deus faz isso? É a bondade que conduz ao arrependimento, Romanos 2,4. Não é castigo, não é ira, não é pregação sobre arrependimento, não é pregação sobre a ira, não é pregação sobre o castigo, não é pregação sobre o diabo, não é pregação sobre o inferno. O que conduz as pessoas ao arrependimento é a bondade de Deus. Aleluia! É a bondade que conduz ao arrependimento e não a ira, né? E não a ira. Então, se tem alguma coisa nesses dias que Deus é feliz, bom, Deus é amor, né? Colossenses 3,6, para terminar o vídeo aqui, quem sabe depois eu faço outro vídeo falando também sobre a ira de Deus, né? Olha só o que diz Colossenses 3,6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre os seus filhos? Não, sobre os filhos da desobediência. Não é sobre os filhos de Deus. Você é filho de Deus, irmão? Você é filho de Deus, você pode ficar tranquilo. Você pode descansar no amor de Deus. Você pode, sim, descansar nessa graça maravilhosa de Deus. Não há ira de Deus sobre você. Mas, pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Ô irmão, eu posso fazer o que eu quiser? Ô pai, ô mãe, eu posso fazer o que eu quiser porque não tem ira de Deus sobre mim. Não, mas o que você planta aqui, você colhe também. Não é Deus que faz essa ira sobre você. Não, Deus não traz ira sobre os seus filhos. Mas cada um, conforme o seu procedimento, vai estar se encolhendo das atitudes que tem feito. Mas Deus não se ira contra você. Deus não se ira. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser então, porque eu não serei castigado por Deus. Meu irmão, se você é um filho de Deus, se você é um filho de Deus, né? Você foi crucificado com Cristo, para que não viva mais pela carne, nem dê vazão às paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Se você é um filho de Deus, né, a palavra de Deus ainda nos ensina. Eu vou deixar 2 textos aqui para você. Que aquele que está em Cristo, que é um filho de Deus, né, Cristo está em nós para que eu e você venhamos dar muitos frutos para louvor e glória do Senhor. Então, você sabe o que deve ou não fazer. Mas a paz, né, a palavra hoje que traz paz, o evangelho da graça hoje, está dizendo para mim e para você que Deus não está irado. Quem sabe eu gravo outro vídeo falando mais um pouco sobre isso, mas ficamos por aqui agora. Eu gostaria que você que não é inscrito se inscrevesse no canal, deixasse o seu like para nos apoiar, para outras pessoas também estarem recebendo esse evangelho. Compartilha com seus amigos, nos grupos do WhatsApp esse vídeo, agora mesmo. Toda terça-feira nós temos vídeos aqui sobre o Evangelho da Graça de Deus, sobre o Evangelho de Cristo, e todos os dias pela manhã nós temos o Evangelho do dia. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.